Olá pessoal, tudo bem? Marcílio da AB Travel aqui e hoje nós temos um episódio muito especial do nosso ABcast. Na verdade, para mim, eu sei que esse vai ser de todos os episódios o mais especial, porque hoje nós temos um convidado que, olha, eu vou te falar uma coisa. Aqui no planeta Terra é a pessoa que eu mais admiro, é o homem de Deus que eu mais amo. Não tem, é o número 1 da minha lista. Depois de Jesus, como mestre, como pastor, como homem de Deus, esse cara sensacional, sem palavras, eu já vou dizer quem é ele. Mas antes de mais nada, eu só quero lembrar para você que esse aqui é o ABcast, podcast da AB Travel, que é um bate-papo descontraído de amigos, de pessoas que amam Jesus. E o nosso objetivo aqui é levar você à consciência de que tudo que nós formos fazer, façamos para o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. E nós estamos falando então de viagem com propósito, de usar as viagens como algo que tem Deus no centro, porque a gente precisa dar sentido em tudo, e viajar é uma delas. Então, nós queremos despertar em você a consciência de que tudo que você for fazer, até mesmo uma simples viagem, é algo que tem que ter Deus no centro. Bom, queridos, o nosso convidado hoje é o pastor Abe Uber, esse homem de Deus tão especial que eu amo tanto, né? E eu vou dar as credenciais dele aqui. Pastor Abe é o filho caçula de missionários americanos que vieram para o Brasil para fundar igrejas. Ele nasceu em Belo Horizonte e desde jovem ele se dedica ao reino de Deus. Ele é formado em teologia pelo Columbia Bible Institute e em 1976 ele foi junto com a sua família para Santarém, que ali junto com seus irmãos eles iniciaram o PAZ, o Project Amazon, que era um projeto que tinha alvo de estabelecer igrejas nas regiões mais assistidas do Brasil, as regiões dos ribeirinhos. Ali em 91 ele casou-se com Andréia e hoje é pai de 3 filhos, a Priscila, o David e o Daniel. E o pastor Abe hoje está em São Paulo como pastor sênior da Past Church São Paulo, além também de ser supervisor de 2 grandes bases, Santarém e Fortaleza. É o idealizador e gestor da função da visão do MDA, uma visão interdenominacional que alcançou milhares de igrejas no Brasil. E o pastor Abe tem um estudo muito focado em células e discipulado. Pastor Abe é autor de vários livros, pregador e palestrante internacional, apaixonado por Jesus, pelo reino de Deus, pela salvação de vidas. E uma das coisas muito importantes que o pastor Abe desempenha no ministério dele é me aturar, porque eu sou ovelha do pastor Abe há 15 anos. Pastor Abe, bem-vindo, meu pai espiritual, meu grande líder. Meu querido Marcílio, minha honra mesmo, e é muito bom caminhar com você já há muitos anos, né? Graças a Deus. Muitos anos estamos juntos, né? É verdade. E com muito amor, com muito carinho. Eu nunca vou esquecer quando, né, nós primeiro nos conhecemos lá em Fortaleza e tem sido maravilhoso caminhar juntos. Para mim tem sido uma honra, pastor, né? E para você um desafio. eu nem posso, né, expressar a alegria que eu estou sentindo nesse momento. Eu estou muito emocionado, porque apesar da gente conversar muito, são muitos anos de conversa, parece que não tem fim. É verdade. Mas é a primeira vez que a gente está assim num podcast, numa entrevista, né? Mostrando para as pessoas assim essa nossa amizade. Pastor, mas eu queria que você começasse com uma história muito legal, que eu gosto muito. Eu já ouvi várias vezes, mas sempre me emociona. Que é da sua conversão. Como foi que você converteu? Como foi que você encontrou Jesus? Tá. Bem, meus pais eram já missionários no Brasil, né? Meus pais vieram dos Estados Unidos. Eu sou o único da minha família que nasci no Brasil, né? Meus pais já estavam envolvidos tanto em empresas ligadas à família da minha mãe, lá nos Estados Unidos, de
madeireiros, eles eram grandes madeireiros, muito ricos, e também nas fazendas da família do meu pai. Então, meus pais estavam muito bem, prósperos, nos Estados Unidos, e meus 4 irmãos, realmente, todos, eu sou caçula de 5, os 4, 2 irmãos e 2 irmãs, todos nasceram nos Estados Unidos. Meu pai, um dia quando ele estava dirigindo o trator dele, isso tantos e tantos anos atrás, muito antes de eu nascer, ele estava o pôr do sol e ele sentiu ouviu claramente a voz de Deus. Deus falou assim: você está feliz, né, meu filho? Ele falou: estou muito feliz. Olha, o senhor tem... Eu estou trabalhando o que eu amo fazer, que é trabalhar aqui no campo, com trator. O senhor tem me dado uma família maravilhosa, estou muito feliz, sim. E Deus falou assim: muito bem, mas o que faremos sobre as milhões e milhões de pessoas que estão além mar, que nunca ouviram nem pela primeira vez o meu evangelho da salvação? E quando Deus falou isso para ele, como eu me lembro, ele contando a história, ele desligou o trator, desceu lá no meio do campo mesmo, se ajoelhou e prometeu a Deus que ele ia ser missionário. Então, aí coloca mais alguns anos para frente, quando finalmente ele conseguiu ser esse missionário, veio para o Brasil, autossustentado, sempre ele foi autossustentado, né? Qualquer oferta que ele recebeu de fora ou do Brasil nunca ia para ele, nem para nossa família, ia para a obra de Deus, né? E além disso, eles investiram milhões e milhões de dólares na obra de Deus, e porque eles já eram muito prósperos nos Estados Unidos. Então, eu já cresci com esse ambiente de amor, de fé, o culto doméstico. Desde pequeno, eu só lembro isso, o culto doméstico. Nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Sempre era um ambiente de muito amor, de muito cheio de Jesus, sempre falando da palavra de Deus. E eu lembro, até falando com um amiguinho, eu lembro até hoje. Eu talvez tinha 4 anos, talvez quase 5. Eu lembro brincando com meus amiguinhos e lá no quintal de casa, e alguém puxou esse assunto, né? Mas aí, vai para o céu, vai para o inferno, como que é essa coisa e tal? Eu falei: não, tem que fazer tudo certinho, tem que ser muito bonzinho, muito corretinho, para poder ir para o céu, né? Na minha mentalidade era assim: quando chegasse o final da vida, Deus ia colocar tudo de ruim que você colocou num lado da balança, tudo de bom que você colocou no outro lado, e o lado que pesasse mais que iria determinar. Se o lado mal pesou mais, vai para o inferno. Se o lado bom pesou mais, vai para o céu. Eu, na minha... eu só tinha 4 anos de idade, mas realmente era uma mentalidade muito errada, porque nós sabemos que um pecado já faz a balança pesar muito mais, né, do que tudo, porque um pecado não pode entrar no céu. Mas eu não sabia disso, mesmo que eu estava indo para a escola dominical, mas eu só tinha 4, 5 anos de idade. Eu lembro que com 5 anos de idade, meu pai às vezes ia para uma outra cidade lá perto, de Belo Horizonte, onde nós moramos e onde eu nasci, onde nós morávamos, né? E meu pai, em vez em quando, me convidava: ei, quer ir comigo? E eu sempre queria ir com meu pai. Naquela época não era proibido criança ir no banco da frente, ninguém nem usava cinto de segurança também. E eu estava sentado lá ao lado dele, na poltrona da frente do carro, era um Fuscazinho, e nessa viagem. E meu pai, então, aproveitou e compartilhou o evangelho para mim. Ele explicou que, pelos nossos próprios méritos, nós jamais poderíamos ser salvos. E que um pecado já faria com que a pessoa não pudesse nunca ir para o céu. E que todos já pecaram e carecem da glória de Deus. E que Deus, vendo esse dilema, enviou o seu próprio filho para se tornar homem. E como um homem perfeito, ele podia morrer por nós, os imperfeitos. Tudo isso ele explicou.
E aí ele explicou que, sendo que Jesus, o perfeito, morreu por nós, os imperfeitos, e ressuscitou, que se agora eu recebesse aquilo que Jesus fez por mim, ao levar os meus pecados, o castigo que eu merecia, eu poderia ser salvo se eu cresce nesse Jesus ressurreto que morreu levando os meus pecados. E se eu entregasse minha vida a Ele como meu Senhor, dono da minha vida, e como meu Salvador. E ele me perguntou: você está entendendo, meu filho? E eu entendi. Eu só tinha 5 anos de idade, mas já era muito inteligente. Estou brincando. Já era muito bonito e inteligente. Mas não, meu pai explicou tão bem que eu realmente entendi bem. E ele falou: e você quer entregar a vida para Jesus agora e receber isso que Jesus fez por você? Eu falei: eu quero. Ele falou: então ajoelha. Aí eu ajoelhei lá dentro do Fusquinha mesmo e repeti a oração com ele. E eu nunca vou esquecer esse dia. Esse dia foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e nasci de novo. Uau! Olha, dentro do Fusca. Dentro do Fusquinha, é isso mesmo. Que coisa linda. Não, seu pai e a sua mãe, pastor, foram assim exemplos, né? Tem tantas histórias maravilhosas. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu estou compartilhando a história da nossa igreja, a história da nossa igreja, né, tem como base, né, o Evangelho e a pessoa do apóstolo Melvin, que foi o grande, né, a grande pessoa que foi chamada para começar tudo. E eu falo: olha, o apóstolo Melvin, ele era um cara à frente da época dele, sensacional. Porque hoje a gente vê muita gente querendo ingressar no ministério e com tantos interesses em ser famoso, em isso, aquilo. E ele não, ele era americano, eram ricos, tinha uma vida muito próspera, muito boa. E aí, sabe uma coisa? Vamos deixar tudo e vamos lá para o Brasil. Sim. E que coisa fantástica, porque os Estados Unidos sempre foram um país, né, desenvolvido, de primeiro mundo, e eles abriram mão de tudo. E tem uma história bem legal que eu gosto, que é aquela que você encontrou o cartão do seu tio. Sim, Conta sim. pra gente. É verdade. Quando minha mãe falou que ia ser missionária, os irmãos dela, porque a família dela sempre foi a mais rica da cidade, sempre muito, muito ricos. E ela, de todos os irmãos, dizem que ela era a mais inteligente. Então todos sabiam que ela ia prosperar demais. Expectativa, né? E ela já estava prosperando muito. Ela era muito boa mulher de negócios, empreendedora. E quando ela disse: não, nós estamos indo para o Brasil para sermos missionários. E no Brasil, né, assim, nos Estados Unidos, não tinha internet na época, não tinha todo o conhecimento. Eu lembro, inclusive, quando eu era pequeno, e nós voltamos para os Estados Unidos, para férias, alguma coisa assim, para visitar os parentes, eu lembro um outro amiguinho lá nos Estados Unidos me perguntando se a gente usava roupa no Brasil, né? Então hoje eles pensam isso. Pior que tem muito brasileiro, especialmente na época do carnaval, que não usa mesmo. Mas a realidade é que os meus tios, né, 2 deles já eram cristãos, então eles entendiam essa fé viva da irmã deles, né? Mas os outros tios não eram irmãos dela, né? Não eram cristãos, e eles realmente, para eles é como se ela estivesse jogando a vida dela fora. Não acredito que você vai fazer uma coisa dessa, vai jogar a sua vida fora lá. Esses tios, né, com tanto dinheiro, né, tanta riqueza, e ela deu a vida dela dia e noite para a obra de Deus, né? Ela realmente, minha mãe, muito exemplar, cozinhava muito bem, mas amava fazer visita junto com meu pai, cuidando das pessoas, discipulando, pastoreando. E ela, claro, gostava daquelas casas grandes que tinham lá nos Estados Unidos, né? Mas ela abriu mão de tudo isso para poder né, estar na obra de Deus. E eu lembro quando a gente era pequeno, eu vou chegar no cartão daqui um pouco, mas quando a gente era pequeno e tudo, e eu era o caçula de 5 filhos, e às vezes a gente voltava para os Estados Unidos e vamos supor, estava numa reunião da família, da parentela do lado da minha mãe. Então, eu lembro ainda até hoje,
eu era talvez adolescente, tinha 12 anos de idade. Aí um dos meus primos, ele chegou lá de avião, né? Porque ele tinha mais do que um avião. Um outro primo chegou lá de Ferrari, né? Então, e os meus tios chegavam com as Mercedes, aqueles carros e tal, carrão e aquela coisa, tudo. E nós chegamos do Brasil, né? Na nossa carroça, tô brincando. Brincadeira. Mas nós chegamos do Brasil e de uma forma tão simples, né? Vestido tão simples lá no meio daquele luxo. Mas em nenhum momento nós sentimos assim inveja. A gente queria ter a vida que nossos primos tinham. Nós achávamos legal que eles tinham todas essas coisas boas. Amém, que bênção. Mas nós também sabíamos que nós éramos muito abençoados, porque nossa família havia escolhido realmente dar vida para o reino de Deus, para ver vidas sendo eternamente transformadas. E uma alma nós sabemos que vale mais do que todas as riquezas do planeta Terra. Então a gente se sentia assim, com muito carinho que eu digo isso, mas de verdade nós nos sentíamos os mais ricos lá daquele ajuntamento de família. Agora, meus tios, na medida que os anos foram passando, os que não haviam convertido, por exemplo, um deles, o Uncle Harry, o tio Harry, ele muito, 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 muito rico, casa na Europa, todas aquelas coisas, mas quando ele tinha talvez uns 74 anos de idade, e minha mãe estava completando, eu acho que era 65, então ele tinha uns 9 anos mais, ele era 9 anos mais velho do que ela, ele mandou um cartão de aniversário para ela. E eu sempre tive liberdade de entrar no quarto dos meus pais, e lá em cima da estante estavam muitos cartões de aniversário, todas lá meio abertas, em pé, que minha mãe havia recebido para o aniversário dela. Naquela época todo mundo mandava muito cartões, né, de aniversário e tudo. E eu sempre tive liberdade, eu fui lendo os cartões, eu pegava e lia uma, colocava de volta, pegava outra, lia. Aí eu vi um cartão do meu tio, esse tio tão rico, e ele falando: mana, feliz aniversário, eu te amo tanto, mana, eu te admiro tanto. Uau. Ele disse: eu admiro como você viveu a sua vida. Ele disse: eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Agora ele estava mais perto do final da vida e ele viu o que adiantava ter milhões e milhões de dólares, ter carrões e mansões nos Estados Unidos, na Europa. O que adiantava, né? Ter tudo isso. E ele estava refletindo, com certeza. E com certeza meus pais o convidaram, né, para o Brasil. E ele veio lá para Santarém, né? Nossa casa era muito simples. Ele, claro, não ficou na nossa casa, ele ficou no hotel. Na época tinha um famoso Hotel Tropical, que era muito top lá. A dona era a Varig, né? Então o negócio era chique, no Hotel Tropical. Ele ficou no Hotel Tropical. Mas ele estava lá na nossa casa. E lá na sala da nossa casa, ele repetiu oração, entregando a vida para Jesus. E depois ele ainda, claro, quando voltou para os Estados Unidos, ele foi batizado, né, numa igreja evangélica e Deus transformou a vida dele. É muito lindo, né? Muito, muito lindo, né? Que bom que ele, né, ainda foi convencido pelo Espírito. Mesmo perto do final da vida. Do final da vida, né? Mas foi legal, eles, né? Mano, você escolheu a melhor parte. Isso. Eu queria ter vivido minha vida como você viveu. Que legal. Pastor, mas em 76, a gente tem a nossa história clássica, o Lucas vai para Santarém, ele chama todo mundo para iniciar, né, o projeto Amazônia. Isso. Tornou referência não só lá na região norte, mas no mundo inteiro. E aí, a partir dali, começou a Past Church, começou a trilhar um caminho. Até então, o pastor Melvin tinha fundado muitas igrejas em Belo Horizonte e em Minas Gerais também. Isso. Ele tinha começado muitos trabalhos, mas foi ali em Santarém. E em Goiás também. Em Goiás, né? Mas foi ali, foi em Belo Horizonte,
Minas e em Goiás, Goiânia. Isso. E a partir dali, de Santarém, a Paz Church começou mesmo a se solidificar. O que acontece é que o Lucas, meu irmão mais velho, tinha uma visão apaixonante pelos ribeirinhos, né? Então ele até começou um estaleiro, porque os barcos são muito caros, então ele começou um estaleiro para fazer barcos de casco de ferro aluminizado. E hoje a Missão Paz lá tem nós temos mais do que 100 barcos, né? 100 embarcações lindos, casco de ferro aluminizado, alguns são clínicas flutuantes, né? Então é muito, muito bonito. Agora, o que acontece? Ele realmente mudou em dezembro de 1976. Eu fiz uma viagem de pesquisa, né? Eu acho que foi no mês de julho de 76, com ele e meu pai. Então, a primeira vez que ele foi para Santarém, eu estive junto com ele. Mas quando ele mudou, eu não estava junto, porque eu logo mudei para os Estados Unidos para fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade teológica no ano 1977. Então, quando eu terminei a faculdade teológica na Columbia Bible College, que hoje chama-se Columbia International University, quando eu formei, ele me convidou para voltar para Santarém para trabalhar com jovens. E nessa altura do campeonato, ele também tinha convidado toda a família. Então, as igrejas que meu pai havia plantado no centro do Brasil, né, em Goiás e Minas Gerais, estavam indo bem, estavam com seus próprios pastores brasileiros. E meu pai estava com plano de ir para Portugal para abrir uma nova obra. Mas quando o Lucas falou, aqui a carência é tão grande, papai, tantas pessoas nos ribeirinhos que não tem nenhuma igreja, ninguém pregando para eles. Aí meu pai foi, então, para realmente atender o chamado, né, de Deus lá. Ele sentiu que foi Deus que estava chamando através do meu irmão, pastor Lucas. Então, quando eu cheguei em Santarém, a minha família toda estava lá. Meu irmão Timóteo, meu cunhado, o pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, eu acho que estavam lá, ou chegaram logo após. E a minha irmã, pastora Ângela, também. Então, a família toda acabou estando lá. E trabalhamos muito, né, lá na cidade para tentar edificar uma igreja forte. A igreja estava começando a crescer, eu trabalhava muito com jovens. Só que as pessoas iam num caminhãozinho da missão, que aonde nós morávamos na época era um bairro que chamava-se Bairro da Liberdade. Então o caminhão saía de lá e naquele bairro nós já tínhamos evangelizado muito. Não só eu, mas os meus irmãos também. E então já tinha muita gente convertida. E eles iam no caminhãozinho lá para a Central, onde era a igreja central. E depois de trabalhar um ano com jovens, eu fui fazer uma viagem para o sul do Brasil, onde eu tinha muitos amigos, em Goiás, Minas Gerais. E eu visitei, fiquei fora alguns meses. Durante esse tempo, enquanto eu estava fora, o meu irmão Timóteo, ou até um pouco antes de eu, acho que, viajar talvez, ele havia mudado o foco do ministério dele para o Bairro da Liberdade, porque tinha uma igrejinha lá, mas estava fechada. E ele reabriu essa igreja e começou a ter cultos lá. E pararam de usar o caminhãozinho para a Central. Então o povo que morava no Bairro da Liberdade, todos começaram a congregar lá com Timóteo, no Bairro da Liberdade. Quando eu volto da viagem, depois de alguns meses, a igreja central estava esvaziada, que antes talvez chegava a ter 30, até 40, 50 pessoas talvez, mas agora estava esvaziada. Por quê? Porque estava todo mundo congregando na Liberdade, porque não tinha nem mais transporte para ir para a Central, e eles eram da Liberdade. Então o Lucas me pediu para pastorear a igreja central. Essa igreja central, ela ainda tinha um caderno lá com o nome dos membros. E tinha mais ou menos uns 30 membros lá, mas a maioria não estavam frequentando mais. Então, tinha culto que talvez estava 15 pessoas, 10 pessoas. E você já ouviu essa história muitas vezes, que teve um dos cultos onde era para toda a igreja estar,
e só apareceu 2 pessoas, né? E eu pensei, não, mas com certeza estão acostumados, porque eu estava começando a pastorear. E antes os cultos às vezes começavam meio atrasado e tudo. Falei, estão já acostumados com essa cultura de começar o culto um pouco atrasado. Falei, não, eu vou imprimir uma nova cultura aqui. O culto vai sempre começar super pontualmente. E aí o pessoal vai chegando atrasado, eles vão sentir vergonha por terem chegado atrasado. E aí eles vão começar a ser pontuais. Só que eu peguei a guitarra, coloquei o microfone no pedestal, dirigi um louvor bem comprido, mas mais ninguém chegou, né? Depois eu preguei uma mensagem bem comprida só com os 2 sentados lá, mas mais ninguém chegou até o final do culto. Além de mim, era só as 2 pessoas. E uma era a minha irmã Ângela, né? Porque eu ainda era solteiro. Então, o outro era o irmão Egídio, um novo convertido, muito precioso. Né? Agora, o senhor falou sobre uma viagem que você fez para o Sul. E talvez essa seja uma das coisas que eu sempre admirei. Porque quando eu cheguei na Past Church, eu não era da Past Church. Eu fiquei 7 anos congregando numa igreja no interior do Ceará. O senhor sabe bem, hoje nós temos uma Past Church enorme lá na cidade de Crateús, no interior do Ceará. Eu fui para Fortaleza e quando eu cheguei, eu peguei a Past Church bem no começo. Isso. E até brinco, a gente parecia político, porque a gente cumprimentava todo mundo, conhecia todo mundo. E aí, para mim foi um pouco disruptivo, por quê? Porque eu via às vezes o senhor pregando, o senhor dizia assim, gente, quantas pessoas nós somos aqui hoje? Tal, aí tipo assim, é 400 pessoas. Aí tá, mas e se a gente ganhar cada pessoa uma pessoa para Jesus? Jesus diz para dar fruto. Quantas a gente vai ser em 6 meses? É 800. E quantas a gente vai ser se cada uma das 800 ganhar uma pessoa? É 1.600, um novo convertido, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Eu olhei para aquilo, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, as primeiras vezes, eu fiquei muito assustado. Eu pensei, meu Deus, o que esse pastor está falando? Eu ainda não conhecia você muito bem, fiquei um pouco assim. Aquilo foi que me despertou algo novo no evangelho. Porque não era um evangelho de moda, não era um evangelho de movimento, não era um evangelho de fazer coisas para atrair pessoas. Era um evangelho descentralizado, onde a função do pastor era treinar os membros para exercer os 5 ministérios. Aquilo que eu aprendi também com o senhor, né? Que você tem o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo, né? A gente sempre brinca, o mestre às vezes é o menor porque é o que ensina, o pastor é o que tem a aliança com a igreja. Dizem que tem uma veia, né, que vai até o coração. O evangelista é o que mais aparece, é o que mais se destaca, né? O profeta é o que aponta. E o apóstolo é o que toca eles, dando igreja, treinando, dando cobertura. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz sentido. Realmente é verdade. Eu não estou aqui na igreja para ser servido, eu estou para servir. Isso para mim foi a coisa mais disruptiva que eu aprendi no seu ministério. Isso. É porque a Bíblia, naquele texto em Efésios 4, 11 a 12, é onde ele fala a função do ministério quíntuplo, né? Que a função principal é para equipar os santos, para os santos fazerem um ministério. Então, alguém poderia dizer, né, que a função principal do evangelista é ganhar vidas para Jesus. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a função principal do evangelista é para equipar os santos. Então é óbvio que área que ele vai equipar os santos? Em como ganhar vidas para Jesus. Claro que o evangelista, ele é perito em ganhar vidas. Aonde ele vai, está ganhando vidas para Jesus. Seja no hospital, no restaurante, onde for, ele está pregando. Mas ele é perito, mas o papel principal dele não é monopolizar o ministério de evangelismo, mas sim ele equipar os santos para que todos os santos saibam e possam evangelizar. O pastor, a mesma coisa. O pastor é perito em cuidar bem das ovelhas, discipular, mas o papel principal do pastor não é esse. Claro, como qualquer outra ovelha de Jesus, ele deve estar ganhando vidas, deve estar pastoreando, deve estar discipulando. Mas como pastor, o papel principal dele é o quê? Equipar os santos. Equipar os santos em que área? Em como pastorear. Então, veja bem, uma igreja onde todos são equipados a ganhar pessoas para Jesus, a cuidar bem delas, a pastorear, a discipular,
É maravilhoso, né? É fantástico. E diga-se de passagem, duas coisas são importantes. Apesar da minha descrença, eu vi Fortaleza explodir, e até hoje é uma igreja de milhares. Milhares, isso. E só que aí depois eu fui descobrindo sobre Santarém. Santarém Sim. hoje é uma igreja Sim. super poderosa, sem dúvida nenhuma, das maiores igrejas, né, de locais com milhares de membros do Brasil, e até do mundo. Isso é muito tremendo. Agora, uma coisa eu também tenho que dizer, eu mesmo aprendi não só ganhar vidas, como até fundar a igreja. A gente fundou 5 igrejas lá, Crateús, eu e minha esposa começamos. E aí, através de Crateús, várias outras. Crateús, várias outras. Então, isso para mim foi muito tremendo. Mas tem uma coisa que eu achei legal, porque muitas vezes eu conversava, eu lembro que eu chegava, pastor, eu precisava conversar algo com você, e você dizia assim, Marcílio, olha, eu lembro que eu fui não sei aonde, eu vi não sei o quê, eu lembro não sei o quê. E eu falei uma vez para minha esposa, nossa, o nosso pastor é muito viajado. E o fato dele ser um cara assim, né, internacional, as coisas que você traziam para nós, e ele disse, ó, vamos, eu vi tal coisa em tal lugar, mas vamos implantar aqui, aprimorar e até mesmo contextualizar para o Brasil, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, eu concordo. Veja bem, eu lembro que eu estava... Eu participo desses ministérios, né, de apóstolos e tal, e agrupamentos como o Global Kingdom, e eu já participei do AF, né, Apostolic Fellowship International. Então lá eu estava no AF, em algum país, porque sempre reúne em países diferentes, né? Então, e um pastor fenomenal, Pizza Nunhart, da Tailândia. Aí ele ministrou e explicou a estratégia, como eles estavam mobilizando os líderes, né, de pequenos grupos de plantar igrejas. E eu achei aquilo tão fenomenal que eu falei com a nossa equipe lá em Fortaleza, nós trouxemos ele, né? E ele... Eu fui em Goiânia também. Você foi em Goiânia, isso. Encontramos ele em Goiânia, isso, e fomos para Fortaleza, nós 4, isso, né? Pastor Rony também estava junto. Isso. Foi muito legal. E aí ele ensinou para a nossa igreja, e aí eu fui orando e jejuando, e Deus nos mostrou uma estratégia muito legal, né? Onde nós realmente empoderamos os líderes de pequenos grupos de plantar igrejas. Foi quando você, que era líder de pequeno grupo e supervisor, já começou a plantar igrejas, e com sucesso, né? A igreja de Crateús é uma igreja muito grande, né? Lá. Glória de Deus. Agora, legal, porque estamos falando de Tailândia, aí nós temos também uma história com Edilio das Filipinas. Sim, não, da Indonésia. Você esteve lá na Indonésia. Isso, com certeza. Como foi lá? Ah, maravilhoso. O Edilio, a igreja dele lá de 30 mil pessoas. Uau. Nós estamos falando de uma igreja no país que tem a maior quantidade de muçulmanos do mundo. Né? O país que tem mais muçulmanos no mundo inteiro é a Indonésia. E a igreja cristã está crescendo tanto. Então eu amo viajar, eu amo aprender com outros e ver. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que a Abby Travel promove muito, é viagem para os lugares onde Jesus andou, onde apóstolo Paulo andou. Né? Agora mesmo, por exemplo, nós estávamos lá em Éfeso, né? E é impressionante, porque eu vi os detalhes. Por exemplo, aqui era a praça central na área comercial. Então, a Bíblia mostra que Paulo ficou trabalhando lá por mais do que 2 anos, né? Ficou praticamente 3 anos em Éfeso. E o que ele fazia? Ele era autossustentado, ele era um bivocacionado, né? Um empresário e um apóstolo ao mesmo tempo. Então, o que ele fazia? Ele tinha a loja dele lá. Aí eu vi a região geral lá, dessa praça comercial, onde ficava a loja do apóstolo Paulo. E dizem que possivelmente ele até dormia lá também. Mas, aí, olha só, isso aqui é muito interessante. Lá perto, né, a gente dá para ver aonde, fica, tinha
uma casa, as casas de pessoas muito ricas, e lá tinha o que a Bíblia chama escola de tirano, que na realidade era um salão de palestras. Na Bíblia está escrito escola de tirano, porque naquela época, quando falava escola, é o que hoje em dia a gente chama salão de palestras. Então tinha um salão de palestras que Paulo alugava. Quando que Paulo alugava aquele salão? Ele alugava entre lá para as 11, 11h30, meio-dia, até 4 horas da tarde. Por quê? Porque era a época que parava de trabalhar de manhã, almoçavam e aí tinham a siesta. E o comércio só abria às 4 horas da tarde. Então, ele trabalhava evangelizando, fazendo tendas e vendendo tendas lá na praça, de manhã cedo, talvez desde 6 horas da manhã, até as 11h30, meio-dia. Aí ele parava, talvez comia alguma coisa rápido, e ia lá para esse salão que ele havia alugado, pagando aluguel, e fazia culto lá. E evangelizava e discipulava pessoas todos os dias, 7 dias por semana. Uau. E era alugado até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, terminava o aluguel dele, terminava de pregar e ensinar para as pessoas, voltava a trabalhar lá na praça. Uau. E até o lugar onde ele usava o banheiro, a gente sabe, porque tem a latrina lá. Então, até as latrinas estão lá ainda, até hoje. Então, está tudo lá. Aí, quando ficaram com raiva, porque a igreja estava crescendo tanto, né? E os vendedores dos modelos do templo de Ártemis, né? Diana, eles não estavam... Eles faziam esses modelozinhos de prata, né? Do templo. E vendiam muito, tinha um comércio mundial. E eles estavam com medo de tanta gente converter, que o comércio deles ia acabar, que eles fizeram uma grande revolta e foram lá para a grande arena, lá, né, o teatro lá, e gritaram por 2 horas, né? Grande é a Diana, né, a deusa deles. E inclusive eu soube depois que o Peter Wagner, né, aquele grande missiólogo que já morreu agora, mas ele acreditava muito na guerra espiritual e que tinha que quebrar os né, e tal. É a forma dele pensar, né? Mas eu achei muito interessante. Ele levou uma equipe lá para esse mesmo teatro, eles ficaram lá gritando: grande é o Senhor Jesus, né? Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas aí a Bíblia mostra que Paulo teve que sair de lá, né, depois, e quando ele saiu, porque a revolta ficou muito grande, que ele acabou saindo, aí, porque antes do terremoto, tinha um rio que chegava até lá, né, e aquele rio ia até o mar, então aí mostra o caminho que ele trilhou para sair e pegar o rio. E depois, sabe outro lugar que nós fomos, Marcílio? Miletos. Uau. Miletos é muito legal também. Miletos é lá perto das 7 igrejas do Apocalipse, aonde o apóstolo Paulo, lembra na terceira viagem missionária dele? Não, na segunda viagem, não, era na terceira viagem missionária dele, ele voltando para Jerusalém, para Antioquia, para Jerusalém, ele parou em Miletos e não viajou até Éfeso, mas é lá perto, mas ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e eles foram para Miletos, onde ele reuniu com eles, lembra em Atos, capítulo 20, que ele dá todo aquele discurso para os presbíteros. A gente teve lá, a gente fez uma caravana para Israel. Sim. Com uma galera, e depois a gente foi para lá, né? Foi nós 7. Isso. Minha família. Para 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas. Então já é a segunda vez que o senhor vai lá. Isso. Eu não fui para todas as 7, mas ouvi algumas coisas que nós não tínhamos visto aquela vez, né? Legal. Em Esmirna, por exemplo, eu não sabia que tinha tanta coisa legal em Esmirna. E também esse Miletos, né? E tudo. Mas, muito bom. Nós fomos para Israel. E aí, Israel dispensa. Comentário, né? É maravilhoso. Você sabe que a primeira vez que eu voei em toda a minha vida, uma viagem internacional, foi na nossa caravana para Israel. Olha, a caravana que eu organizei, que foi umas 63 pessoas. Sim. Foi ali que nasceu a Abbey Travel, né? Olha Porque só. eu estava trabalhando no ministério. E aí por causa do ministério, eu fui fazer a primeira viagem do ministério e acabei pegando gosto.
Ali nasceu a Abbey Travel. Eu lembro que a gente fez Roma, Jordânia e também Israel. E eu até, na época, eu lembro que o senhor falou assim, não, eu quero ir para a Jordânia, porque a Jordânia é um país muito fora de série. E eu falei, mas Jordânia? Eu fiquei meio assim, o que tem a ver a Jordânia? E aí, quando a gente chegou na Jordânia, aí por isso que o pastoreio escolheu a Jordânia, porque é tanta coisa. É fenomenal, é fenomenal. O batismo de Jesus, onde o Eliseu deixou a capa, Elias deixou a capa Eliseu. Isso. O Rio Jordão do lado o Decápolis, né? Nossa, Decápolis é fantástico. Tanta coisa legal. Além de lugar turístico fenomenal, que é o Petra também, né? Lindo. Mas eu não sabia do poder da Jordânia, né? E aí, é isso que eu ia dizer. Vai culminar nisso aqui, que eu falei, uma das coisas que eu mais admiro, pastor, em você, é porque muitas vezes eu ia conversar alguma coisa, falar alguma coisa, e você sempre tinha ou uma palavra, ou uma resposta, ou um negócio, exatamente por isso, porque você é um cara muito viajado. Você já fez muitas viagens. Eu lembro que você chegava compartilhando comigo viagens que você fez para a Mongólia, para o Vietnã, para tantos lugares. Eu falei, meu Deus, meu pastor é um homem viajado, um homem, a visão amplia, né? E hoje eu não viajei tanto quanto você, mas... Não, acho que você já viajou mais, viu? Eu estava contando, eu já fui para 50 nações, além das Ilhas Canárias, que não é uma nação separada porque faz parte da Espanha, mas você já deve ter ido para muito mais, né? Aí eu já viajei bastante, mas eu falo, uma as viagens mais legais que eu fiz foi quando a gente estava junto. Ah, com certeza, eu amo viajar com você. Aliás, quero até falar uma coisa aqui para você, viu? Você tem que viajar nessas caravanas organizadas pelo amado Marcílio, porque ele cuida muito bem, ele tem um zelo, ele garante as melhores experiências para quem está viajando. Inclusive, nós estamos olhando com muita expectativa agora, né? Não, agora sim. Agora, acho que esse ano, em novembro, isso, nós vamos para a região das 7 igrejas. De 4 a 14 de novembro, as 7 igrejas em Roma, né? Em Roma, vai estar aqui os QR Codes, vai estar tudo aqui. Você que quer fazer uma viagem, olha, com um pastor alto nível, e uma viagem bem organizada, tudo muito bem feito pela Abbey Travel, te convido, o QR Code está aqui na tela, por favor, você é nosso convidado, viu? É uma viagem aberta, interdenominacional, nós queremos aprender mais e mais e mais acerca de Deus, conhecê-lo, fazê-lo conhecido, você é nosso convidado. É verdade, inclusive, Marcelo, eu tenho dito que se essa viagem, apesar que vai ser para Roma, né, 2 dias em Roma, né, e também as 7 igrejas de Apocalipse na Turquia, mas se essa viagem fosse só para Éfeso, já valeria a pena, porque é fenomenal. Agora, além de Éfeso, você vê Esmirna, você vê Pérgamo. Olha, em Pérgamo, a Bíblia fala lá, nas 7 cartas do Apocalipse lá, que lá em Pérgamo estava, né, na época que escreveu, o apóstolo João escreveu, o trono de Satanás. O que era isso, o trono de Satanás? Aí depois ele fala, ao vencedor, o que supera tudo, vai ganhar o seu nome escrito numa pedra branca. Por que ele fala justamente para quem está em Pérgamo? É muito profundo isso. Quando você vai lá para Pérgamo, quando você for na nossa viagem junto, eu vou te explicar lá. Eu vou te mostrar tudo isso, onde ficava esse trono de Satanás, e eu vou te mostrar também por que falava da pedra branca. É muito interessante isso. Uma coisa legal que, assim, eu sei que Israel é um sonho de muita gente. Muita gente fala, eu tenho um sonho de ir para Israel. Mas eu falo, cara, se você conhecesse a região das 7 igrejas, você ia ter um sonho de ir. É verdade. Porque eu já fui várias vezes para 7 igrejas e é tão tremendo quanto Israel. É algo assim muito completo. Muito impactante. Muito impactante. Quando você chega em Laodiceia, né? Sobre o tecido, sobre as fontes, sobre a riqueza, você vai... Nossa! Laodiceia é outra, né? E aí tem sempre o privilégio de ir para uma que nem é uma das 7 igrejas, que é Hierápolis, né? Hierápolis. E aqui a Bíblia menciona lá no livro de Colossenses, mas que cidade, né, também, Hierápolis, e meu Deus, é impressionante. Pastor, eu vou lhe dar um presente nessa viagem. Olha,
vou fazer uma promessa para você e para o nosso público aqui que vai conosco. Eu vou acrescentar mais, além de Hierápolis, eu vou acrescentar mais uma cidade. Vai ser a viagem das 8 igrejas. Porque foi descoberto recentemente, e eu estive lá, o sítio arqueológico da cidade de Colosso. Ah, eu ouvi falar, eu tô querendo ir lá mesmo, legal. Eu vou lhe levar. Legal, obrigado, eu quero ir mesmo. E eu fui lá, eu achei, meu Deus, eu fiquei com tanta pena, porque eu disse, meu Deus, eu estava com o pastor Eibe aqui, eu deveria ter trazido. Eu quero ir, ainda bem que já você vai nos levar. Já tem um sítio lá, todo com a cidade, com as construções, com tudo. Ainda não está ainda aquele sítio bem estruturado, com entrada. Sim. Ainda bem que não tem entrada, a gente vai de graça. Mas tem o sítio lá, tem as coisas, o guia me levou. Sensacional. Muito legal. Eu vou dar esse presente para nossa caravana. Muito legal. E ainda tem aquelas águas térmicas, né? Pra gente tomar um banho. Verdade. Tirar um tempinho lá em Hierápolis, no alto lá. Tirar nas águas e andar de balão. É importante também. Uau, de balão também? De balão ali naquela montanha de nuvens de algodão, que eles chamam, né? Sim. Aquela montanha de calcário lá. Sim. A gente anda de balão ali de manhãzinha cedo. É mesmo? A gente vai não é perigoso, não? Ah, eu fui várias vezes, eu acho que é mesmo. Não. Ah, legal. Eu não sabia que era lá que andava de balão. Não, lá tem também, lá deve ter talvez uns 100 balões, né? Agora é diferente da Capadócia. É isso que eu pensei que era Capadócia. Tem uns 300 balões, né? Tá. Capadócia a gente anda também. Mas eu vou falar uma coisa, eu gostei de andar tanto de balão na Capadócia, como também em Pamukkale. Legal. Que é onde tem as formações de calcário. Porque você tira cada foto legal, porque aquele montanha azul... Aquela montanha, olha, é outra coisa. Se for só para ver aquilo também, e ainda entra, né? Pode entrar, né? Lá naquilo, né? Andar assim a pé dentro daquela água lá, aqueles poços, aquela termal, lindo, água termal, e a montanha parece de algodão mesmo, com aquela água cristalina. Meu Deus, é uma coisa... Nosso editor vai colocar umas imagens aí se puder colocar essa... muito bom essa imagem dessa montanha. Muito legal. Não, e lá a gente anda de balão também. Que legal, não sabia não. Tem. Porque assim, à medida que a gente vai indo, a importância de você ir, por exemplo. Você esteve lá uma vez comigo, e agora você esteve de novo com uma grande equipe, né, do Global Kingdom. Já são duas experiências diferentes. Mas vai voltar de novo. Isso. E o bom de você ir nesses lugares é que toda vez que você volta, você vê coisas novas. Coisas novas. Olha, toda vez que eu tenho ido para Israel, tenho visto coisas novas. É impressionante, é verdade. Eu até falei aqui no outro episódio nosso, que eu disse que tem alguns lugares que eu acho que todo pastor deveria ir. É Israel, Egito, as 7 igrejas, a Grécia. Então, Jordânia. Roma, Jordânia. São lugares assim, porque uma coisa é você ler. Outra coisa é você ver imagens. Isso. Mas outro nível, muito superior, é você estar lá. Não, inclusive, deixa eu até falar uma coisa. Eu estava lá em Jerusalém, né? Quantas vezes já fui para Jerusalém? Mas eu lembro uma das coisas que me tocou profundamente, porque agora, quando eu leio a Bíblia, eu posso imaginar melhor. Por exemplo, a Bíblia fala que Absalão assumiu o trono lá de uma forma usurpando. Davi teve que fugir. E ali fugiu de Jerusalém, desce pelo vale e sobe descalço o Monte das Oliveiras. Então dá pra gente ver, então foi assim, Davi fugiu e subiu aqui, olha, né? Dá pra ver tudo, né? E imaginar como foi. No próprio Monte das Oliveiras, quando diz assim, e Judas estava fora da cidade, no Monte das Oliveiras. Aí você vê a antiga muralha, vê o Monte das Oliveiras. E aí tudo escuro ali. Não tinha como um soldado saber quem era Jesus. Por isso que Judas teve que ir lá e dar um beijo nele e dizer, esse aqui, ó. Isso, é muito interessante, né? É muito bom. Agora, tem 2 viagens que eu queria que a gente tá caminhando já para o nosso final, mas eu não posso deixar de falar dessas 2, que foram uma que foi, e a gente vai repetir a dose, e outra que tem sido, que a gente já repetiu e vai continuar. Foi a nossa viagem para a África. Foi maravilhoso. Temos que ir de novo, né? Temos que ir de novo. Caravana lá na Pastor Enoque Adeboy. A igreja de 2 quilômetros de... 2 quilômetros. Agora eles deram aumentada, né? Agora está 3x3. 3 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura.
uma cidade, nós fomos ali com 44 pastores. Eu nunca tinha visto uma coisa tão fenomenal daquela. Foi maravilhoso. Tão fenomenal. E o pastor Enoque tão humilde, tão precioso. Tão E ainda pregou em Fortaleza conosco pois lá. É. Primeira vez que ele teve no... Pois é. No Brasil. Em toda Sul-América, né? Que ele tinha igrejas no Peru, São Paulo... Eles têm espalhado pelo mundo, é. Aí ele foi. Eu lembro que nós estávamos lá na sala e eu quero contar uma história aqui e pedir perdão para o meu pastor. Eu já pedi muito, mas eu vou continuar pedindo. Nós fomos em 44 pessoas e esse pastor, ele é um homem muito influente. Um cara muito influente. Um cara assim, ele é quase um diplomata, né? E passaporte diplomático. E eu lembro que o cara da Missões disse assim, o pastor Enoque nunca foi em Sul-América. E ele tem um jato e tudo. Eu falei, por que ele não vai para Fortaleza? E o pastor, meu Deus, o que ele está fazendo? Não, mas foi uma bênção, né? E aí ele acabou aceitando lá o nosso desafio de ir, e foi uma bênção. E ele tem uma amizade muito bonita com o senhor, pastor. E eu quero revê-lo antes dele partir para agora. Ele já está bem idoso. Velhinho, ele é muito precioso. Agora, tem outra viagem, que essa então eu também acho fenomenal. E a gente já fez várias, que é a viagem para os Estados Unidos. Maravilhoso, maravilhoso. Se você não sabe, eu estou gravando o nosso podcast aqui, o ABcast, aqui da Pastor de São Paulo, aqui nos nossos estúdios da Pastor de São Paulo. E se você vir aqui a Pastor, lógico, você que não tem igreja ou está procurando uma boa igreja para congregar, aqui embaixo vai ficar o QR Code da Pastor de São Paulo. Você é nosso convidado para congregar aqui conosco. Eu estou aqui, né? Nós temos cultos aqui sábado, domingo nós temos 5 cultos e também na segunda-feira. Você que trabalha final de semana e não pode estar em um dos nossos cultos no sábado ou no domingo, na segunda nós temos o mesmo culto, mesmo louvor, mesma palavra. Sempre nós temos aqui uma reunião ungida com muita gente, palavras do pastor Eibe aqui. Gente, eu vou falar como Natanael, vem e vê. QR Code está aqui embaixo. Agora, você vai encontrar uma estrutura fantástica. Pastor Church é uma referência e nós aprendemos muito com os Estados Unidos. Muito. Sempre o senhor diz uma coisa que eu acho legal. O senhor fala assim, olha, em matéria de amor, de carinho, de calor humano, né? Sim. O brasileiro é excepcional. Isso. Mas em matéria de estrutura, os americanos, eles estão em outro nível. E nós não só conseguimos juntar os dois, eu acho que isso tem muito a ver com a sua personalidade, pastor, porque você é um brasileiro com coração americano e um americano com coração brasileiro. O melhor dos dois mundos. Mas também como nós temos visto, como eles têm sido impactados por nós. Eles nos recebem nas igrejas, eles nos acolhem, eles dizem, olha, nós estamos aprendendo muito com vocês do Brasil. E eu lembro que a gente chegava lá, abraçava eles e tal. Você sabe que agora, em fevereiro, esse ano, eu estava pregando lá no Kerry Shook, né? Pastor, no culto final de semana. Aí, depois que eu preguei nos cultos principais dele, todos os cultos principais do final de semana, ele me pediu para ficar mais alguns dias. Ele já tinha combinado isso antes comigo, para ministrar para a liderança dele. Foi tão precioso. E me levou para os outros campos, E a amizade com o pastor Kerry foi fruto de uma dessas nossas viagens, né? Isso. E ele hoje é um amigo, um parceiro. Isso. Nós visitamos igrejas no Texas, em Charlotte, né? Nós fomos em... Aliás, quem primeiro conheceu o trabalho do Kerry Shook foi você. E hoje ele é um amigo tão precioso. Vocês deram match. Foi muito bom. Pastor, a gente está chegando no nosso final. Eu preciso ir mesmo. Mas eu queria finalizar com você com um pequeno bate-bola. Assim, vou falar alguma palavra, você fala o que está aí no seu coração, né? Vamos lá. Um sonho. O sonho é ver o reino de Deus vir sobre a terra, né? Toda a terra cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Um amor. Jesus e minha esposa, né? Meus filhos. Um objetivo que você ainda não alcançou, mas que você gostaria de alcançar. Nós vamos ver, pela graça de Deus, 100 campos aqui em São Paulo e também equipes missionárias daqui em todas as nações da terra, né?
Uau, que lindo, que lindo. Em nome de Jesus. Um desejo assim do secreto do coração. Eu creio que eu quero ver cada vez mais a minha família, né? Graças a Deus, meus 3 filhos são muito apaixonados por Jesus, mas eu quero ver eles cada vez mais alcançando o destino divino deles, né? Que legal. Então vou pedir para você, pastor, deixar uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, Amém. e deixa uma mensagem para o pessoal, do coração, do que você quiser falar. Amém, amém. Eu quero dizer para você que, né, ficou conosco todo esse tempo durante esse podcast, que é maravilhoso que você está acompanhando aí o Abbey Travel, e isso eu quero encorajar você a programar, a fazer essas viagens, inclusive está convidado a fazer essas viagens conosco, né, comigo, com o Marcílio, quando a gente for. Agora, esse ano, se você estiver assistindo ainda antes de novembro de 2025, né, em novembro, agora esse ano, estaremos indo para 7 igrejas do Apocalipse e também para Roma. E outros momentos, sempre nós vamos estar fazendo viagens juntos, para as igrejas americanas. Ainda sonho em visitar algumas grandes igrejas da Ásia, né, e aprender, continuar aprendendo, crescendo, é delicioso. Então você está convidado, que Deus lhe abençoe, que você coloque sempre Jesus no centro da sua vida, como seu Senhor e Salvador, e que Ele possa, essa intimidade com Ele possa ser o seu norte para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. Amém. Quero agradecer, né, por mim, pela Raquel, a minha filha, pela Lourdilene. Não só agradecer a participação aqui nesse podcast, que isso aqui foi o mínimo que você já fez por nós. Amém. Mas agradecer a referência que você é, agradecer o pastor maravilhoso que você é, agradecer, né, pelos tantos momentos, são incontáveis momentos. Se a gente tivesse que fazer um podcast de coisas boas que nós já verdade. participamos juntos, seria um podcast de muitas horas. É verdade. E eu louvo muito a Deus pela sua vida. Oro por você todo dia, louvo a Deus pela sua vida. E dizer que você é um exemplo para mim. Amém. Um pai maravilhoso, um marido excepcional, um pastor, né, muito querido, mas principalmente um amigo e um pai. Amém. Eu não tenho mais meu pai aqui na terra. Né? Não, você é um filho amado. E aí eu sempre considero que você tem pai, tem. O pastor Abe Uber é meu pai. Amém. Meu pai Amém. espiritual, meu pai discipulador, o homem que influencia a minha vida em muitos aspectos. Te amo Amém. demais, pastor. Amém. Amém. Um abraço. Amém. E você, obrigado por estar até agora aqui conosco. Um prazer muito grande. Nós estamos aqui no Abbeycast, né, sempre trazendo um convidado muito especial. Nesse episódio hoje, um episódio muito especial para mim, onde eu tive aqui com meu pai, meu pastor Abe. E em breve nós vamos estar aqui com mais convidados. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, não fique de fora das novidades. Também, se esse podcast edificou sua vida, curte aí, compartilha, manda para alguém que você ama. E eu te vejo em breve. Até a próxima. Deus abençoe.